Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Maciel, advogado e professor, e nós vamos falar hoje sobre um tema relacionado ao direito empresarial. Espero que todos estejam atentos e estejam a fim de acompanhar mais um vídeo do nosso canal. Nesse dia então nós vamos falar rapidinho sobre alguns aspectos bem interessantes. Espero que ajude você aí no dia a dia, você como estudante, como empresário e até mesmo você como advogado. Pode rodar a vinheta, João. No vídeo de hoje a gente vai tentar passar para vocês a diferença entre empresário individual de responsabilidade limitada e sociedade empresária limitada. Diferenças rápidas para que você possa entender na hora de organizar o seu negócio qual a melhor escolha a ser realizada. Antes da gente começar a falar propriamente do tema, é legal a gente dar uma rápida passagem histórica para você poder entender a razão da gente ter gravado esse vídeo. Antigamente, não existia a figura do EIRELI, ou empresário individual de responsabilidade limitada. O que tinha basicamente à disposição na legislação era a sociedade limitada e o empresário individual. Então, nós tínhamos que trabalhar com essas possibilidades. O grande problema é que o empresário individual, ele não tem a proteção que nós temos na sociedade limitada, que é aquela proteção patrimonial, a blindagem patrimonial, que é tão importante quando a gente constitui um negócio. E por esse motivo, muitas pessoas acabavam se organizando em sociedade limitada, mesmo que não tinham a ideia de constituir uma sociedade limitada. Haja vista que, para ter proteção patrimonial, preferiam pegar um sócio de fachada, mesmo que eles não tinham interesse de tê-lo como sócio, davam 1% da sociedade para esse sócio, entre aspas, e esse sócio ficava ali apenas como figurativo. O grande problema é que, com o decorrer dos anos, algumas situações poderiam acontecer e problemas relacionados à esfera jurídica também vinham junto. Então era comum muitas vezes que aquele sócio que tinha 1% crescesse o olho no negócio e quisesse depois receber lucros e dividendos referentes àquele 1%. Também poderia acontecer situações em que esse sócio que tinha apenas 1% viesse a óbito e os seus herdeiros quisessem assumir o 1%, e outras situações que o dia a dia apresentava para que as coisas tendessem a não dar certo. Isso tudo porque o empresário individual não dava essa sustentação jurídica da proteção patrimonial. Então, as pessoas usavam esse mecanismo para tentar não ter que pagar aí um alto preço pela não organização. Até então, o que existia era isso. Era uma situação em que não tinha-se muita escolha. Ou você abriu um empresário individual em que havia uma mistura patrimonial entre o patrimônio da empresa e o patrimônio do sócio, ou então você abriu uma sociedade limitada, correndo todos os riscos que nós comentamos. Pensando em tudo isso, houve uma alteração legislativa em que veio a criação do empresário individual de responsabilidade limitada, também conhecida como sociedade unipessoal. Até então, todos pensavam que isso resolveria todos os problemas e a partir de então eu poderia ser sócio de uma sociedade empresária sem precisar ter outros sócios. Então, nesse caso, a gente pensou na questão de ser interessante a gente não precisar ter sócio e aí a gente constituir a nossa própria empresa. Só que isso foi uma impressão, porque na verdade a EIRELI veio com um problema. Ela limitou a necessidade na Constituição da existência de no mínimo 100 salários mínimos no capital social, o que novamente gerou aí uma grande preocupação por parte dos empresários, porque muitas pessoas não detêm um capital social desse tamanho no momento da constituição da sua empresa. Então, resolveu por um lado e, porém, criou um outro problema. Então, hoje a realidade que nós temos é essa. Nós temos a possibilidade da constituição de um empresário individual de responsabilidade limitada, em que não haverá mistura de patrimônio da empresa com o patrimônio do sócio, porém é necessário que você tenha no mínimo um capital social de 100 salários mínimos. E também é importante que você entenda que o EIRELI só pode ter um por CPF. Então, se eu já tenho a minha EIRELI, eu não posso constituir outra. Agora, se eu tenho uma EIRELI e sou sócio de uma LTDA, não tem problema nenhum. Isso a legislação não veda. Mas criou-se uma possibilidade, ao mesmo tempo tirou-se essa possibilidade, limitando só quem
ter um capital social mínimo de 100 salários mínimos. Apenas para a gente concluir então essas informações, claro que a gente está aberto para os esclarecimentos que vierem, é bom que a gente entenda então que hoje nós temos essas principais possibilidades de constituição de empresas para que a gente possa começar um negócio. Lembrando que se você não quer ter sócio, o melhor caminho é a Eireli. Obviamente que desde que você lembre-se dessa questão do capital social mínimo de 100 salários mínimos. Se você não tem essa possibilidade, sobra para você ou constituir um empresário individual em que o seu patrimônio pessoa física se confunde com o seu patrimônio da pessoa jurídica e vice-versa, ou então, por último, infelizmente, você vai ter que arrumar um sócio para você poder constituir uma sociedade limitada, tendo em vista que a sociedade limitada não possui capital social mínimo. Então você pode começar o negócio com 20 mil reais, 30 mil reais, né, que é o padrão aí que a gente vê hoje no dia a dia. Infelizmente a legislação criou essa alternativa que você precisa cumprir. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nós estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos. Lembrando que você pode acompanhar o nosso canal, basta você se inscrever, clicar no sininho para que você possa ser notificado das novidades, e também eu espero que você possa se comunicar comigo para que a gente possa ter a sugestão de novos vídeos, para que a gente possa compartilhar informações, porque esse é o objetivo do nosso canal. Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima.